Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Exclusiva. Esse podcast que é um programa e um podcast que dá palco para empresários potentes. E hoje eu estou recebendo ela, que está à frente do Instituto Top, que é a doutora Patrícia Guedes. Seja muito bem-vinda, doutora. É uma alegria estar aqui com você hoje, contar um pouquinho da sua história, trazer também dicas valiosas para o nosso telespectador que está aqui nos acompanhando. Prazer é sempre meu estar com o Leandro, gente, uma pessoa incrível e determinada a colocar mulheres de muito empreendedorismo, aí principalmente em Belo Horizonte, à frente de todo o mercado mundial, hein? São mulheres que realmente impactam, né, doutora? E Sim. eu tô aqui, gente, o currículo da doutora Patrícia é inspirador. Eu tô aqui, assim, eu vou contar para vocês um pouquinho do currículo dela. Professora há mais de 24 anos, graduação, especialização, doutora em periodontia pelo UFMG. Depois eu quero até que você conta pra gente um pouquinho sobre o que é a periodontia. É mestre em clínicas odontológicas pela USP, especialista em harmonização facial, CFO, especialista em CDMF, especialista em implantodontia pela USP, especialização em periodontia pela UniFOMG. Gente, é muita especialização, doutora. Especialista em docência em ensino superior pelo MEC, habilitada laser terapia pela CFO, coordenadora da especialização em implantodontia FAPE pela TOP, coordenadora da especialização em harmonização facial, diretora, né, à frente aí do Instituto Top. O Instituto Top, que tá assim, que é a líder, eu falo que é até líder em Belo Horizonte, tanto procedimentos estéticos quanto cursos, né, doutora? Então, assim, esse currículo maravilhoso. Eu gostaria, tem mais aqui, é porque assim, é extenso, gente, é extenso. O currículo da doutora é realmente inspirador. Então eu gostaria de perguntar para você qual que foi a inspiração, né, para você começar a atuar nessa área de estética, né? Lá no início, conta pra gente um pouco da sua trajetória, compartilha com o nosso telespectador, né, que gostaria de conhecer aí um pouquinho da doutora Patrícia Guedes e também do seu trabalho, né? E o que foi o marco inicial para você se conectar com essa área? Então, a minha vida inteira eu quis fazer odontologia, inspirado pelo meu pai e pelo meu tio. Meu pai sempre foi professor, foi padre, Olha, 5 anos, né? Então, ele sempre quis ter a vida pelo bem. Então, isso está muito imbuído em mim. Então, a gente tem projetos sociais em relação a isso. Mas meu tio era bucomaxil, cirurgião, muito conceituado, e eu sempre segui os passos da cirurgia. E foi através da cirurgia que eu entrei na estética, né? Eu comecei com a cirurgia de face e, sem saber muito, estava já na estética através do professor Pitangui, Yves Pitangui, que é um dos maiores muito cirurgiões do conhecido, mundo, né? né? De fato, bem conhecido. Hoje ele não está mais entre nós, mas eu tive o prazer e o privilégio de fazer curso com ele, de estar com ele no Rio de Janeiro, na clínica dele, fazendo curso de suturas plásticas em face. E consegui acompanhar várias cirurgias do professor Pitangui. Então, isso foi um privilégio, uma honra muito grande ter professores como ele e o professor Branemark, que foi quem iniciou a implantodontia no mundo. Então, são dois Gente. médicos referências nessa área. E aí você fez o doutorado também. Sim, depois eu fiz o mestrado, né, na área de cirurgia e patologia e fui para o doutorado na área de periodontia. A área de periodontia, né, como você me falou, é uma Sim. área de cirurgias estéticas intraorais. É porque uma área que às vezes é um nome até mais técnico, então Sim. eu queria que você contasse para o nosso telespectador um pouquinho mais como que é realmente, né, os tratamentos, os procedimentos mais comuns, como que funciona essa área, para a gente poder entender um pouco mais. A periodontia é uma área que envolve tanto tratamentos preventivos na área de gengiva e dentes, como tratamento estético na área intraoral. Então, eu sempre fui mais para o tratamento estético, né? A parte de Sim. higienização e tal é super importante e tal, mas minha tese foi voltada para a área de estética. Então, ela mexe muito com a área de estética ao redor dos dentes. E as técnicas da periodontia são muito parecidas com técnicas extraorais. Questão de enxertos, questões de manipulação de tecidos. Então, isso para mim foi um grande aprendizado dentro do doutorado.
e que eu estendi para toda a face, não só para intraoral, mas como para extraoral. Isso foi um aprendizado, assim, magnífico para tudo que eu sei hoje. Sensacional. E quais, assim, são os sintomas mais tradicionais na periodontia, assim, quem que tem um problema, né, precisa de um tratamento, qual que é um sintoma mais comum, assim, de Então, necessidade de tratamento nessa área? Sintoma e o sinal mais comum que a gente fala, o início é o sangramento. Se você tem um sangramento ao escovar os dentes ou passar fio dental, ou também ao alimentar, se tem algum sangramento, tem alguma coisa de errado ali. Então, tem um excesso de bactérias, tem uma inflamação gengival. E também aquelas pessoas que têm retração, aparece a raiz dos dentes. Então, Entendi. isso é o primeiro sinal e sintoma que a gente vê numa doença periodontal. Então é bom ficar antenado se tiver esses sintomas, alguma coisa relacionada. Procurar um periodontista, né? Então, são 2 tipos de periodontista. Aquele periodontista mais conservador, que vai tratar a doença periodontal, que vai fazer várias raspagens, vai melhorar a parte de bactérias ali nos dentes. E tem um periodontista que vai tratar a estética periodontal, né? Que é a parte em relação aos dentes. No Instituto Top também a gente tem essa você parte tem essa parte, né? E intraoral. Intraoral. Muito legal. Então, assim, doutora, especialista em harmonização facial, eu queria também fazer algumas perguntas, né? Que o nosso telespectador gostaria de saber com certeza. Quais são os tratamentos, né? Os tratamentos estéticos na atualidade, né? Que são os mais procurados pelos clientes quando eles vão até o Instituto Top, né? Que hoje é referência, né? A nível internacional, né? Qual é, na atualidade, quais são os tratamentos mais procurados, estéticos? Então, quando a gente fala harmonização facial, o nome é muito amplo e significa exatamente vários tratamentos para que a face fique harmonizada, fique de acordo com a naturalidade de cada indivíduo, né? Então, eu falo muito isso. Deus colocou cada um de nós diferenciados, únicos, nós somos seres singulares, para que a gente possa ser novamente singular. Então, é só tentar copiar o que Deus fez para nós. Então, a gente escondeu os pequenos defeitos, ou os grandes também, né? E melhorar as nossas qualidades em face. Então, esse o segredo. Então, nós temos vários tratamentos. E aí, a gente começa pelo ácido hialurônico, que vai mudar a forma. Ele não é um tratamento, na verdade, ele vai mudar a forma, esconder aqueles defeitos. Então, é o que mais de imediato a gente consegue ter resultado. Então, a ácido hialurônico é fundamental. Tem os bioestimuladores que vão aumentar a nossa poupança de colágeno, que a partir de 30 anos a gente perde muito colágeno, e daí natural, é só né? Ladeira abaixo. Meu Deus. Então, a gente tem que repor e a gente tem que ter uma sobrinha. Então, a gente fala da poupança de colágeno. Então, existem os bioestimuladores. Existem os fios faciais, que a gente é muito referência mundialmente falando, como você falou, porque nós temos cursos fora e nós acreditamos nos fios desde mais de 10 anos atrás. E hoje está um boom no mundo inteiro com os fios. Inclusive, essa questão de fios, eu já, assim, nos últimos 2 anos, eu acho que eu ouvi muito falar sobre fios, fios de PDO, né? Exatamente. Entretanto, também eu ouvi falar que tem várias, né, são vários os tipos de fios. Exato. E também da importância de saber como fazer, né, essa realmente aplicação para ter aquele efeito, né, que é uma reposição de colágeno. E também um pequeno lift. Isso, e o lift também que acontece. Então, é muito importante, hoje, inclusive, eu tô com a doutora Patrícia Guedes, porque ela é referência nessa área, né, e é extremamente importante, principalmente pelo fato de ter tantas possibilidades, tantos tipos de fios, né, automaticamente tem que ter, eu creio que tem que ter um estudo bem aprofundado para cada paciente, para que, né, a aplicação ali seja realmente coerente com o perfil, indicação, né? Precisa, exatamente. Então, não é qualquer fio que vai ficar bonito, né, não doutora? Não é qualquer fio, não é em qualquer profundidade. Então, assim, tem que se ter um estudo bem detalhado dos tipos de fios, da física dos fios, da mecânica dos fios e também o tipo de paciente. Nós temos pacientes com faces mais largas, com mais gordura, mais magrinhos, então cada um tem um tipo. E para que a gente quer os fios, né? Então, alguns profissionais não gostam porque às vezes eles não têm ainda habilidade, não conhecem a fundo os fios, porque os fios realmente dão resultados incríveis. Eles sozinhos, não.
A gente tem que unir a outros tratamentos. Sim. Mas outros tratamentos não fazem o que o fio faz. Desde Então, que saiba fazer da forma correta, da né? forma correta, com resultados super previsíveis. A gente tem vários estudos hoje. Então, é técnico dependente, depende muito de quem faz e do conhecimento que essa pessoa tem em relação aos vários tipos de fios. Não, perfeito. Então, idade. Tem uma idade específica a pessoa já começar a fazer os fios? Não, os fios de PDO. Tem uma idade que você já pode... Porque é importante, você falou acima dos 30. Pelo que eu entendi, você já... Você pode começar até um pouco antes. Depende muito de, por exemplo, algumas pessoas, né, com 25 anos já começam a ter pequenas rugas e eles acham que só botox, só toxina botulínica é o tratamento para prevenção dessas pequenas rugas. Não, toxina botulínica é um tratamento muscular. O que ela vai fazer? Ela vai diminuir a ação do músculo para poder vincar, ter menos vinco, menos rugas com o tempo. O fio é um tratamento muito mais completo. Então, fios lisos, por exemplo, que a gente coloca ao redor dos olhos, pode começar até antes dos 30, porque a gente está fazendo um tratamento que não vai ter alteração de forma, não vai aumentar a face, o rosto, e a gente vai ter uma reposição de colágeno com naturalidade, sem ter nada de aumento facial. Inclusive, isso é muito importante. Não, perfeito. E pegando esse gancho do Botox, você já até falou um pouquinho aí, porque o telespectador, eu acho que vai querer também saber um pouquinho mais sobre o Botox, porque o Botox é o mais tradicional. Quando você já fala, se a pessoa já fez um procedimento estético, não é? O Botox é o mais usado, isso é fato. Sim. Né? Aí eu queria que você falasse, assim, você até já falou um pouquinho aí, mas um pouquinho mais sobre o Botox, né? A importância também do Botox. Sim. Né? E trazer alguma informação para quem às vezes ainda tem alguma dúvida sobre o Botox. Sim. Primeiramente falando, o Botox é uma marca, né? É uma marca da Allergan, foi o primeiro no mercado, então por isso que muita gente chama de Botox, mas na verdade o nome é toxina botulínica. Então, toxina botulínica a gente tem várias marcas, algumas no mercado são mais conhecidas e mais estudadas, então a gente procura usar as que têm mais estudos, que tem mais artigo científico, para que a gente tenha muita tranquilidade na marca, né? Então, elas são mais caras também. Influencia na durabilidade também? Sim. Porque tem muito pessoal, eu acho que eu ouço isso, então eu creio que você vai ouvir isso muito. Porque às vezes algumas amigas minhas falam, olha, fiz o procedimento ali de Botox, você também que nos acompanha já deve ter ouvido isso, e durou muito pouco tempo, né? Então, existe aí, qual que é o tempo recomendado também para você estar fazendo essa atualização, a renovação do Botox? Tem uma variação de tempo também a durabilidade? Qual que é, né, a durabilidade média? Então, Como funciona? As melhores marcas de toxina botulínica, né? Elas são muito bem estudadas, elas têm artigos científicos até em relação à durabilidade. Só que a gente tem uma variação muito grande. Em bula, até esses medicamentos, eles têm uma durabilidade de 2 a 6 meses. É muito amplo esse espectro de durabilidade. Então, aquelas pessoas que têm um metabolismo maior, fazem muito exercício físico, geralmente têm uma durabilidade menor da toxina botulínica. Claro que você não vai deixar de fazer exercício físico. Claro, com certeza. A gente tem que fundamental, mesclar. né? Por Também. isso que a gente mescla a toxina botulínica, o Botox, com outros tratamentos, para que haja uma durabilidade maior, né? Com fios, com bioestimuladores de colágeno, com lasers. Então, a toxina botulínica é apenas uma ponta do iceberg, que nos ajuda muito, também nada substitui, porque ela vai ter uma ação no músculo. É o único medicamento que tem essa ação melhor no músculo. E a gente consegue realmente melhorar muito a face com a ação da toxina botulínica. Efeito colateral, porque sim, as pessoas sempre perguntam, né? Sim. Botox, pelo que eu vejo, pelo meu conhecimento, né? Não conheço muito da área, mas que não tem muito, poucos os casos, né? Sim. De ter um efeito colateral com o Botox. Existe, acontece? Sim, exatamente. São poucos casos, alguns pacientes, muito poucos, menos de 1%, têm uma resistência à toxina botulínica, então, ou não tem um efeito efetivo, ou tem um efeito muito pequeno. Mas o efeito colateral vem daquele anestésico que a pessoa aplica, que o profissional aplica antes da toxina botulínica. Às vezes ele faz uns pontinhos de anestésico e esse anestésico dá uma reação, às vezes... Alérgica, às vezes. Alérgico. O anestésico é muito mais alergênico do que a toxina botulínica. Então, assim, a gente não vê em literatura
reações alérgicas em toxina botulínica, e sim no anestésico prévio. Tanto é que a gente não gosta de usar o anestésico, a gente prefere usar o gelo. O gelo é um anestésico mais eficiente, não tem efeito colateral, né? Até porque é muito tranquila a aplicação do Botox, né? Exatamente, com a agulhinha de insulina É bem pequenininha, tranquilo, né? né? E o que pode acontecer em alguns casos é ter uma leve dor de cabeça, alguns pacientes têm, às vezes até pela própria aplicação de ser muito profunda, próximo do osso, às vezes dá uma dor de cabeça, ou então o próprio paciente tem uma tendência a ter uma dor de cabeça, às vezes tem, mas é rápido, né? Sim. Passa com 1 ou 2 dias e um analgésico resolve. Academia, pode ou não pode? Porque eu não sei se é um mito, porque eu já vi muitas pessoas falar, não pode ir para academia, né? É recomendado, não recomenda, não recomenda. Tem, assim, também essa precaução nesse sentido? Não tem nenhum estudo efetivo falando de exercícios físicos diretamente relacionados à durabilidade da toxina botulínica. O que a gente sabe é que exercícios físicos vão aumentar o metabolismo, aumentando o metabolismo, aumenta a absorção de qualquer medicamento. Então, né, Sim, indiretamente, há esse metabolismo. mas eu falo assim, no sentido de eu apliquei hoje o Sim. Botox. Eu posso ir na academia depois ou eu não é recomendável? Ah, ótima Essa é a pergunta. E essa pergunta é bem polêmica. É polêmica, não é? Existem artigos que colocam que a gente tem que esperar pelo menos 4 horas, até muitas pessoas falam de abaixar a cabeça 4 horas. Então, eu continuo aguardando realmente pelo menos 2 horas para o paciente fazer qualquer exercício físico. Mas o que a gente vê no estudo realmente são 90 minutos para que essa bactéria atenuada, né, ela fica atenuada, ela entrar na fibra neural muscular. Entra dentro da fibra. Então, ela leva 90 minutos. Então, esse tempo a gente tem que deixar mais calmo mesmo. Até para não prejudicar o resultado, talvez, ali, né, Exatamente. da aplicação. Então, 90 minutos você deve ter mais calma, não fazer exercício físico. Mas existem estudos que já mostram que você pode aplicar toxina e pode fazer qualquer tipo de exercício físico. Que não vai prejudicar o Eu efeito. ainda acho que deve esperar pelo menos 90 minutos. Dá pra esperar, Dá né, pra gente? esperar. A pessoa pode ser aquela pessoa que gosta muito da academia, mas você te espera um Pode ir pouquinho. pra academia daqui 1h30? Tá ótimo. Tá ótimo. Já deu um time ali. Não precisa 1 dia, 2 dias, isso realmente não precisa. Porque depois desse tempo, nada tira a toxina botulínica. Então, você tem que ser preciso na aplicação, porque se você tiver que reverter, não tem como reverter. Isso também é um fator, né, que é extremamente importante. Então, a gente tá realmente, né, fazer uma aplicação, um profissional que realmente seja, né, capacitado, de confiança, que você sabe, porque depois que fez ali, não tem mais, tem que esperar meses ali para Tem que poder. esperar algum tempo, ter aí uma- reverte com o tempo, né? Não tem o que fazer. Interessante. Uma outra questão, que eu não sei se você, telespectador, já ouviu falar, mas o Botox tem ou não tem efeito com relação ao bruxismo? Ele funciona como um tratamento também para o bruxismo? Porque muitas pessoas sofrem de bruxismo, né? Às vezes tá aí, né? Então, isso também é uma pergunta muito polêmica, mas muito importante, porque existe uma área da odontologia que trata o bruxismo, que chama DTM, disfunção temporomandibular, que faz todo o estudo da parte do bruxismo. Mas o bruxismo a gente sabe hoje que é muito de ansiedade. Com certeza, com certeza. Então, a toxina botulínica, o Botox, faz parte do tratamento, mas ela não é um tratamento específico. Precisa ter um acompanhamento com um profissional, porque pode ter outras variáveis, desgaste da articulação temporomandibular, que é a ATM, pode também ter causas psicológicas, às vezes tem que De estresse mesmo. tem que realmente fazer um tratamento multidisciplinar, e a toxina botulínica ajuda muito naqueles picos, mas tem que estar muito consciente para poder fazer esse tratamento, não é qualquer um que sai fazendo toxina para A pessoa que tem que ser tem que ter uma especialização ali, entender bem para poder ter essa contribuição. Então, não é somente estética. Aí já é um funcional junto com a estética. Né? Então seria um complemento, de repente, em um tratamento. Exatamente. Não, excelente. Ótimas as informações, inclusive. E assim, já que a gente está falando de pele, né? Também esse cuidado com o rosto. Tem alguns cuidados assim que você acha que deveriam ser essenciais? Muito. Esse home care, né, que vai complementar todo o tratamento de harmonização facial, ele tem que ser muito específico para cada paciente. Então, os pacientes 40 a mais, né,
eles têm que usar um pouco de ácido, né, na formulação, principalmente à noite, para poder ajudar a fazer aquela primeira descamação da pele, ajudar nas rugas finas, ajudar na parte têncil da pele, né, de ficar mais firme. Então, existem hoje, vários ativos que são substâncias que a gente pode acoplar no tratamento dos pacientes. Fora isso, esse home care, que todo mundo tem que fazer, né? O skincare, O que todo skincare, mundo famoso sabe. skincare. O skincare, ele tem que ser realizado de acordo com a idade, de acordo com o tipo de pele, mas também os tratamentos para a pele nos consultórios. Isso envolve a laser terapia, ao qual a gente é habilitado em laser, então são vários tipos de laser, vários comprimentos de onda que fazem vários tipos de efeitos. Então a gente tem que Depende do entender, paciente. tem que entender do laser, da penetração desse laser na pele, para a gente poder entender qual é o laser específico para cada problema de pele, né? Para cada tratamento de pele também. No Instituto Top vocês têm aí várias possibilidades para esse tipo de, para esses tratamentos também, né? Sim, temos sim. Então, vamos também falar um pouquinho mais aqui, o peeling, né? O peeling na verdade, é um procedimento já antigo, né? O peeling. Entretanto, o peeling químico tem os seus benefícios, né? E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse peeling químico. Você conta pra gente um pouquinho sobre esse assunto? Nós temos vários tipos de peeling, né? São vários. Ele fala peeling, ele é bem amplo, né? A gente gosta muito disso porque faz parte do nosso skincare, né? De muitos pacientes, a gente tem que passar aqueles peelings bem fraquinhos para fazer o acompanhamento do skincare, mas no consultório a gente faz muito o peeling também. Um complemento, porque não adianta levantar a face, dar volume se a pele tá ruim. Então, Sim. é um complemento. E então, a gente tem que saber o tipo de peeling específico, né? A gente usa muito peeling de retinóide, principalmente para o envelhecimento. Ele é um peeling muito realizado. A gente utiliza no consultório, né, o microagulhamento com alguns ativos para o rejuvenescimento. Quando a pessoa tem muita marca, por exemplo, ali de espinhas, de acne, sim. Esse deve ser bem interessante. A gente pode começar com o peeling de retinóico, que ele é um peeling mais realizado, mais estudado, a gente tem um controle maior dele. E depois a gente pode aprofundar. Aquelas marcas mais profundas, a gente costuma fazer um Atacross, que é um ácido um pouco mais profundo, ele penetra mais na pele, mas tem que ter um preparo antes. Ele não pode chegar no consultório e fazer um ATA ou um peeling muito forte de uma vez. A pele tem que ser preparada. Principalmente as peles um pouco mais escuras, morenas, né? A minha pele, por exemplo, que não é tão clara, pode manchar. A gente tem umas células que chama melanócitos. Esses melanócitos, eles ficam loucos para poder reagir. Então, quando a gente coloca alguma coisa que é muito agressiva, eles mancham a pele. Às vezes não é no mesmo mês, às vezes tem um efeito rebote, que às vezes muita gente ouve falar, que daí é 2 meses, 3, não jamais. Que vai dar uma reação. Esses melanócitos vão reagir contra aquela agressão e vão escurecer a pele. Que aí surgem os melasmas ou as manchas. Então, o sol é um grande estímulo ali para os melanócitos. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado para poder fazer o peeling certo e às vezes aumentando a intensidade desse peeling aos poucos, para que a gente não tenha essa reação. Quando a gente vai aumentando aos pouquinhos, os melanócitos ficam acostumados e eles não reagem de uma forma muito grande. Então, cada tipo de pele tem que ter um peeling específico. Muito, muito informativo. Eu falo, gente, conexão, né? O nosso podcast é isso, é dicas e conteúdos que realmente são ensinamentos, né? Sim. E agora, já que nós estamos falando dos peeling, vamos entrar na polêmica do momento, sim, que é o peeling de fenol, né? A gente teve aí um caso muito recente, né? Que acabou vindo a óbito, né? Uma situação bem complicada. Peeling de fenol é realmente algo... Não é qualquer profissional que pode fazer esse tipo de tratamento, né, doutora? Exatamente. Como é que é? Fala pra gente um pouquinho aí sobre o peeling de fenol. O peeling de fenol tem que ser um profissional habilitado, que possa prescrever, né? O médico, o cirurgião dentista são profissionais que podem prescrever o peeling de fenol, mas mesmo assim ele tem que ter uma habilitação para a utilização de um produto que é tóxico. Ele é tóxico.
principalmente utilizado em grandes áreas do corpo ou da face. Então, quando é um excelente tratamento, desde que você saiba fazer, né? Quando você vai usar em uma grande área, você tem que internar o paciente, ele tem que ser controlado, monitorado, Todo o todo o acompanhamento ali, né? acompanhamento ali, Exames, eu creio. multiprofissionais, exames, né, ali na hora. Tem que ser hidratado, porque ele desidrata com muita facilidade. E outra coisa também, ele tem uma capacidade inalatória muito grande, né? Ele é volátil, então se usar uma grande quantidade, pode ter grandes problemas pulmonares, né? Ele é Olha. hepatotóxico, o fígado, cardiotóxico, o coração, e também inalatório para o pulmão. Então, a gente tem que saber que nós estamos com algo tóxico, É bem invasivo, né? Pode ser muito que invasivo. Então, pode ser benéfico desde que a gente saiba usar. senão pode ser algo Senão pode ser complicado. fatal, igual aconteceu. O fenol é um peeling de alta complexidade, realmente, né? Ele queima, vamos dizer assim, a grosso modo falando, ele causa queimaduras e a gente tem que saber controlar essa queimadura na hora e também posteriormente, né? Então, é um peeling perigoso, faz parte do nosso arsenal, mas ele não é a primeira escolha. Não é para qualquer paciente, né? Não é É porque eu bem quero rejuvenescer. específico, né? É Muito porque eu vejo, a gente vê muito isso, inclusive nas redes sociais, que a gente vê muito, Instagram, Sim. você vê ali ó, o pessoal mostrando muito aquela transformação, Milagre do o milagre do fenol. Exatamente. Esse milagre não é recomendado, né? Não é, e nem sempre ele chega naqueles resultados de Instagram, né? Resultado de Instagram, infelizmente, tem muita luz, muito tratamento, muita moldagem. edição, né? Às Eu, vezes. inclusive, tenho um caso, uma paciente que recentemente chegou, ela foi fazer um peeling de fenol super agressivo, fez em um hospital, e ela fez há 6 meses atrás, e ela estava gostando muito do tratamento, sumiu as rugas, ela tem 58 anos, e ela chegou depois de 6 meses, quase com as mesmas rugas que ela estava antes dos 6 meses. Então, ela Gente, que fez aquele... loucura. Então, assim, não é aquele milagre. Muitas pessoas têm Pode ser temporário somente, então o resultado às temporário. vezes tem que fazer mais sessões, às vezes tem que fazer outros peelings e finalizar com fenol. Então, não é um milagre que todo mundo acha, né? Essa paciente eu fiquei até impressionada, porque eu tinha a foto dela antes, a hora que eu coloquei, ela chegou depois do fenol, assim, eu realmente vi pouca mudança. E não foi culpa do profissional, excelente profissional que fez, mas realmente ela teve uma memória nos tecidos. Então, a gente tem que tomar cuidado, que o corpo humano é assim. Existem reações, por isso a gente tem que fazer com calma, segmentado, vendo os resultados de cada produto para a gente ter segurança. Tem todo um acompanhamento, né? No antes, no pós, eu creio, né? Exatamente. Muito. Inclusive, o Instituto Top é referência quando se trata de intercorrência. Inclusive, a gente tem um caso que ficou bem famoso, passou aí na mídia, creio que vocês provavelmente devem ter acompanhado, né, doutora? Que foi um caso de um paciente, que eu não sei qual clínica que foi, que fez um procedimento, né, no lábio. Lábio, fez, na verdade, em queixo. No queixo, foi no mento. Eu quero que você conte, inclusive, aqui um pouquinho deste caso, né? Acho que até o nome da pessoa, porque viralizou mesmo, né? Sim. Foi assim, repercutiu mesmo. Então, o Instituto Top, eles têm toda essa preparação para atender intercorrências. Então, esses são vários casos, né, doutora? Sim. Esse eu acompanhei mesmo, a grande mídia acompanhou. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho também sobre essas intercorrências, né? Eu acho que isso até demonstra o quanto, né, os profissionais do Instituto Top estão preparados, né, para atender, né, os procedimentos. Nós né? não Conta pra quisemos ser gente. referências em intercorrência, né? A gente nunca buscou isso. Mas eu acho que pelo caminhar, nossos estudos, nós somos o primeiro instituto a ter especialização em harmonização facial de grande porte, de grande tempo. Então, muitos alunos, ex-alunos, profissionais que a gente nunca conheceu, sempre trouxeram casos de intercorrências com vários materiais. E isso a gente fala, casos de cirurgiões dentistas, de médicos, de biomédicos, farmacêuticos, são vários profissionais, né? E essa área de harmonização facial, infelizmente, os hospitais ainda não estão preparados para atender porque eles não fazem esse procedimento. É normal. Entendi. Então, acaba que esse caso específico que você falou, do paciente chama Eduardo, né? Depois, se for possível, até a gente vai mostrar aí o antes e o depois do Eduardo. Depois, porque foi um caso que nós tivemos um pouco de receio de pegar mesmo, né? Nem sempre a gente fica confortável. Né? Porque, como você falou, todo mundo acha que foi um preenchimento em lábio que necrosou,
mas foi um preenchimento em queixo. Que loucura. E assim, a gente nunca culpa o profissional, porque a gente não sabe como foi feito, nem nada. A gente quer acolher o paciente, porque é o paciente que a gente tem que ajudar. Precisa de ajuda, né? Nada mais Imagina, importa. ainda mais na boca, você ter, né, o tanto que é sensível. Então imagina Sim. você tá com uma situação ali de necrose, porque foi uma situação de necrose mesmo, complexa, Necrose né? complexa, sim. E então ele chegou, após passar por 2 hospitais, passar por mais de 3 profissionais de renome, os alunos trouxeram ele até o Instituto Top, eu nem sabia que ele estava lá, nossa secretária colocou ele na minha cadeira e deparei com uma necrose total de lábio inferior e nós tivemos realmente naquele momento assim, será que a gente tem a capacidade de ajudar esse paciente? Porque ele já estava com o diagnóstico no hospital de ter que retirar todo o lábio. Então, o nosso desafio era, que a gente já sabia que o lábio estava necrosado, mas que era de tentar salvar um pouco, diminuir as sequelas daquele lábio. Sim, sim. Então, começou uma busca incessante por vários artigos, por vários tratamentos, né? E eu acho que Deus iluminou muito também, que na hora a gente faz sempre uma oração para nos ajudar a Com resolver certeza, é o muito problema, importante. né? E realmente a gente conseguiu durante 44 dias, sábado, domingo, o paciente ficava lá 8 horas por dia. Ele só alimentava dentro do Instituto Top, Gente, porque que ele não loucura. conseguia alimentar. Não conseguia alimentar de outra Então, forma. isso não tinha nem como você precificar. Não tinha como cobrar isso. Como que eu ia cobrar Nossa. um negócio desse? Então, foi totalmente gratuito. E nós pegamos Uma o boa caso ação, de fato, né? mesmo, Uma pessoa que realmente precisava. Sim, conseguimos uma amiga nossa hoje, que hoje é amiga nossa, né? Eu não conhecia, mas foi falando sobre o caso, a gente conseguiu uma câmara de oxigenação hiperbárica que ajuda nesses procedimentos. Então, o paciente ia para a oxigenação, voltava para o Instituto Top, a gente fazia o tratamento de retirada cirúrgica mesmo, de toda a necrose do lábio e do queixo. O queixo já estava necrose no osso. Meu Deus, que loucura. Então, necrosou para Realmente mim. estava Foi complicado. muito complexo, o paciente chorando bastante, a família, né? E a gente foi retirando aquela parte que não tinha jeito mais e reconstruindo. Isso não existe na literatura. Nós estamos até a ponto de publicar, porque a gente está escrevendo esse artigo, mas foi uma ideia que nós tivemos que veio da periodontia, veio da cirurgia, através dos agregados plaquetários do sangue, a gente foi reconstruindo o lábio dele e hoje a gente conseguiu mais de 95% da reconstrução do lábio dele. Então, foi um ganho, assim, que nós não esperávamos. Hoje ele fala nas redes sociais e a gente não percebe que ele teve alguma coisa. Realmente foi assim. Eu vi o resultado, eu Se fiquei você assim, chegar bem impactado. perto, né? Se chegar bem perto, a gente vê alguma cicatriz. Mas comparando com a situação que com a estava, situação. o Foram resultado foi 16 cirurgias. perfeito. 16 Fora- cirurgias. 16 cirurgias, fora os tratamentos com laser, com várias coisas que nós fizemos. Mas foram 16 enxertos. Nós tiramos do céu da boca, tiramos Nossa. do queixo. Descobrimos depois, fizemos biópsia, descobrimos que ele tinha também outros produtos ali. Então, assim, foi um caso bem diferenciado e, graças a Deus, nós obtivemos êxito. E a gente vê vários outros casos aí no mercado que não obtiveram tanto êxito êxito. como esse, porque não uniram conhecimentos. Foram várias áreas, né, unidas ali. E que Vários foi- profissionais, vários né, profissionais em capacitados, conjunto. mesmo, né, Teve reúne. enfermeiro, teve médico, teve a gente diretamente na intercorrência. Então, assim, é muito interessante falar que existem profissionais preparados para fazer e para resolver intercorrências. E lá no Instituto Top a gente sente preparado em resolver todas as intercorrências que chegaram para a gente até hoje. Pode ser que um dia chegue uma intercorrência que a gente tenha que ocorrer, né? Que Né, chamar fala assim, outro profissional. Com certeza, né? Normal, mas com certeza a gente vai fazer isso. Né? Não pode esperar passar o tempo e não ter mais jeito, né? Não, com certeza. Agora, inclusive falando de tanto desse potencial, né, que é o Instituto Top, vocês ministram vários cursos. As pessoas que podem fazer cursos com o Instituto Top, como que é? Quais são esses profissionais, esses cursos que vocês ministram? Conta um pouquinho para quem está acompanhando aqui também. Às vezes está querendo capacitar, às vezes está querendo, né, de repente fazer um curso, né, em um instituto que realmente tem toda essa expertise, né, essa experiência, são anos aí, não só no Brasil, mas também, né, em vários países. Fala pra gente, pra quem tá acompanhando, de repente quer fazer, né, um curso no Instituto Top. Então, o objetivo maior do Instituto Top realmente é o tratamento particular. Mas a gente tem uma segunda opção, que são os cursos.
né? Sim, é A gente isso, gosta de fazer o tratamento porque é o nosso trabalho. Sim, Mas também nós somos professores da área, né? Então a gente tem lá dentro também uma área de curso. E os profissionais capacitados pelos seus conselhos, né? Hoje a gente tem mais profissionais, cirurgiões dentistas, que é a maioria, sim. médicos, e depois hoje tem entrado biomédicos, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas. Então, alguns conselhos que estão aprovados, né, a fazer essa capacitação. Então, hoje são vários profissionais, né, e a gente realmente tem cursos de níveis diferentes e de profundidades para cada tipo desses profissionais. Por exemplo, os cirúrgicos são só médicos cirurgião-dentistas, né? E aí existem outros que são só, por exemplo, enfermeiros e médicos cirurgiões dentistas, outros são só biomédicos. Então, é muito importante o profissional ver no seu conselho qual que é a aprovação, né, que pode ser feita. E a gente também é muito ligado nisso, então a gente só aceita aqueles profissionais que estão aprovados pelos seus Aptos, né? conselhos. Aptos e aprovados. Perfeito. Então, né, quem quiser conhecer o Instituto Top é realmente referência. Muito bem. E vocês estão de parabéns. E aqui, eu quero voltar aqui um pouquinho nos fios de PDO, porque sempre tem umas dúvidas que ficam. E eu queria saber como que é feito, se é complexo essa inserção, se tem que ter alguns cuidados pós a aplicação dos fios. Um pouquinho mais assim, a pessoa, eu quero colocar os fios, como que funciona? Eu vou. Conta pra gente um pouquinho Muito sobre isso, interessante sobre essas isso é uma perguntas. dúvida muito Porque comum, eu mesmo, excelente. é uma pergunta que eu realmente não sei como que é. E eu acho que quem tá acompanhando a gente também gostaria de saber Sim. um pouquinho sobre esse processo da aplicação e os cuidados do fio de PDO. Excelente. Vai muito nessa vibe aí de naturalidade, o fio de PDO. As tecnologias que são os lasers e os ultrassons, principalmente os micro e macro focados, são os aparelhos, né? E o fio de PDO, eles são muito da naturalidade. Então, hoje tem crescido muito porque as pessoas não querem ficar deformadas. E eu tenho totalmente essa Com certeza, né? Porque né? hoje tá tendo muito aqueles rostos muito similares, né? muito Eu acho que é muito cheio. a desarmonização facial que a gente às vezes vê, não é? Exatamente. Que não é harmonização nunca. Harmonizar é ficar belo e natural, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de fio de PDO, como existem vários tipos, né? Os fios de PDO somente para colágeno, que são os fios pequenininhos que a gente coloca nos olhos, ao redor da boca, para fazer pequenos desenhos aqui na região do malar, que é essa bochechinha, contorno da face. Eles são fios muito tranquilos de serem feitos. A gente faz uma pequena anestesia, é inserido o fio e você tem vida normal. Não precisa Repousos, pode ambulantes, continuar exercício físico, não tem problema nenhum. Então, são fios mais tranquilos no pós-operatório e não tem dor, porque é anestesia. Os outros fios de PDO, que são aqueles fios que puxam, que fazem lifting facial, né, que levantam um pouco a face, eles são fios que a gente tem que programar para fazer. Primeiro, um profissional habilitado, porque realmente só vai ter resultado quando colocar no lugar certo, com o fio certo. Mas ele também não vai doer para colocar, porque a gente anestesia bem. Quando dói é porque não está sendo bem anestesiado. Eu acho que o paciente não tem que ter dor hoje. E no pós-operatório, o paciente precisa de ter alguns cuidados. Por exemplo, tem alguns pacientes, a maioria, fica com um pouco de dificuldade de abrir totalmente a boca. Então, ele tem que cortar os alimentos. Tem um tempo, assim, é muito tempo. Pelo menos uma semana. Uma semana Ele com esse fica com cuidado. curativo durante uma semana, porque ele vai melhorar ali a face. E alguns pacientes não sentem dor nenhuma, não sentem nada, e acabam que eles fazem estripulias. Então, o não curativo recomendadas. ajuda a segurar um pouco isso. O curativo são micropórios que ficam da parte média para trás da face. E eu falo para os pacientes, gente, é chique demais usar curativo. Você fala, fiz fios faciais. Exato, Então, não tem problema em ficar com curativo. Mas é isso, por exemplo, não pode deitar de lado, porque sente um pouco de dor, né? Abrir muito a boca. E esses cuidados de não fazer exercício físico de impacto, porque ele tem um monte de garrinhas. Se você fizer corrida, jump, qualquer coisa que tenha impacto, essas garrinhas vão descer um pouquinho e vai diminuir o efeito que a gente quer. Então, Entendi. tem que esperar pelo menos uma semana para fazer exercício físico e de impacto pelo menos um mês. E você fica sentindo alguma dor, alguma coisa posterior depois que passa esse período? Ou a pessoa não sente? Não sente ao Efeito toque.
colateral também. Geral também não. Não sente ao toque, sente somente essas pequenas dorzinhas quando toca na primeira Entendi. semana. Depois, pronto, normal. normal. Um mês, então, a gente fala que um mês é o tempo que ele vai levar para cicatrizar e tudo. Depois de um mês é vida normal. Você não sente nada, você não vê nada. Você só vê que essa face está mais levantada, que é um efeito maravilhoso, né? exato. Eu adoro o efeito dos fios em mim, né? Tem 12 anos que eu faço, meu marido faz em mim. E eu, assim, vejo meus pacientes também de mais de 10 anos atrás, eles só rejuvenescem. Se eu pego uma foto Perfeito. minha de 10 anos atrás, eu vejo que hoje eu tô mais jovem. Isso é Não, fantástico. maravilhoso. E eu acho bem legal, inclusive, porque às vezes o profissional não faz o procedimento. Você é um exemplo da pessoa que faz o procedimento, tem toda essa, né? Inclusive, já ouvi você falando que sempre que vocês vão trazer algum aparelho, vocês Sim. sempre já fazem em vocês mesmos, né? Em você, Exatamente. nos outros profissionais da clínica, para conhecer de fato, Sim. né? Então, Ver os assim, efeitos, né? Ver o que o paciente sofre, isso eu acho muito importante. Sofre, não sofre, se é tranquilo, se realmente o efeito é esperado. Às vezes meu tipo de pele é diferente de outro professor lá, de outro profissional que está no Instituto Top. Então a gente procura fazer todo mundo para a gente até, né, definir se realmente vai fazer parte do nosso protocolo de atendimento. nossa, isso realmente é sensacional. Manutenção, então, e cuidados é tranquilo com relação aos fios. Passou ali um mês, você já pode ir vida normal. Na primeira semana, uns cuidados, né, básicos. Especiais, Certo. E tem que ter uma manutenção, quanto em quanto tempo que é recomendável fazer essa aplicação? Ou você faz a durabilidade dos fios de PDO? É sempre bom você fazer uma manutenção. Como que funciona? Ótima pergunta, porque todo paciente chega no consultório perguntando a durabilidade de tudo, né? De todo O Botox a gente quer saber. Por quê? O fio de PDO a gente quer saber A também. gente gasta, eu também Acho que como isso- consumidora, a gente gasta, a gente quer saber quando que a gente vai ter que pôr de novo. Exatamente. E isso é uma coisa que se eu falar que tem um tempo certinho, eu vou estar mentindo. Então eu gosto de falar para o paciente, ó, se eu conseguir te acompanhar durante um ano, eu e você vamos chegar num diagnóstico para que você gaste menos, fazendo o mínimo de procedimento possível, mas que tenha resultado. Eu acho que isso é o mais importante. Então, quando a gente fala de fio de PDO, quando o paciente chega antes de ter a queda, né, que isso aqui a gente chama de JAWS, que é o bulldog que muita gente chama, ou de ter o sulco, de ter quedas faciais, se você chegar antes, você vai fazer uma vez por ano. Por quê? Porque você está prevenindo. Você está envelhecendo, mas você está aumentando a poupança de colágeno, você está aumentando o lifting facial. Se você chega no consultório já com a queda, você tem dois fatores. Um é a queda, que já aconteceu, Sim. e o outro é o envelhecimento, que você está envelhecendo todos os dias. Então, uma vez no ano, é muito difícil de você conter esse envelhecimento. Então, os pacientes que já têm essa queda, que têm mais de 40 anos, eles têm que fazer um protocolo de fios de sustentação 3 vezes no ano, no primeiro ano. Isso é importante falar. 3 vezes, mas é só no primeiro ano. Para que você, na hora que suspende, a hora que começar a cair, que é mais ou menos 4 meses, você coloca de novo. E aí você levanta aquilo que estava caindo. Aí 4 meses depois, levanta de novo. E aí vai conseguir formar um cordão fibroso que vai conseguir sustentar e aí sim durar um ano. Excelente. Vou fazer uma pergunta que é um pouco complexa, porque depende, creio, de cada clínica, enfim. Sim. O custo, dá para você falar, assim, aproximadamente, o custo dessa aplicação? Porque a pessoa quer saber também, será que Sim. vai fazer sentido para mim fazer o Botox e mais essa aplicação? Sim. Dentro do conselho, a gente não pode falar custo. Não né? pode, né? Eu fiz uma pergunta que não pode falar. Mas é importante você falar, mas Assim, uma assim, o aproximada. custo do fio, ele é menor do que o preenchimento. Entendi. Claro que o fio não substitui o preenchimento. Uma coisa é para poder dar forma, Sim. e o fio é mais para poder estimular colágeno e levantar a face. Mas ele é um custo, assim, se você colocar 10 fios, que é o mínimo que a gente coloca para poder levantar a face, você vai gastar em média uns 5 mil reais, vamos dizer assim. Certo. Então, você, né? Com suas variações, claro, porque aqui foi só Com uma suas variações, mas estimativa é uma mesmo. coisa assim, só para ter uma ideia, não é um custo fixo, não acho que seja grande, porque ele evita cirurgias plásticas que são muito maiores, né, ficam muito tempo, desde que você comece mais cedo. Então, vale a pena, você pode dividir, É preventivo, né? divide Você um faz... ano inteiro e faz uma vez, olha como que é bom. Verdade. E isso,
Esse valor é para quando a pessoa já tem a queda. Mas quando a pessoa quer prevenir, é muito mais barato do que isso. Porque os fios são mais leves, os fios são menores, pode usar, às vezes, até um pouco menos de fios. Então, tudo é mais barato quando é prevenção, né? Exatamente. O nosso papo tá maravilhoso. Eu quero ainda fazer 2 perguntas rapidinho, porque o tempo aqui é muita pergunta boa, com uma resposta técnica, né? Então, eu tô adorando esse bate-papo aqui com você. Eu quero falar sobre aquela lipo de papada e um procedimento que eu não sei se tem relação, mas que é toda nessa região aqui que vocês desenvolveram, que é para harmonização no queixo, a parte do queixo. Conta pra gente, porque essa parte você vai saber falar melhor pra mim. Isso é super interessante, porque a lipoaspiração, que é uma cirurgia que a gente faz e retira para quem tem aquela gordurinha debaixo do queixo, ela é muito importante. Só que tem que saber fazer um diagnóstico bem preciso, né, para ver se o paciente, ele realmente tem a gordurinha, ele tem um papo, né? A papada, a famosa papada. Ou se realmente é uma falta de queixo, ou se são as duas coisas. Perfeito. Porque a falta do queixo faz com que a papada apareça. Entendi. Então, muitas vezes, só de colocar o queixo, você já resolve a segunda questão. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico. Se são as duas coisas, ou se é só o queixo, ou se realmente é a papada. E aí, a gente tem uma técnica que a gente chama de C+, que a gente já registrou há 8 anos atrás, publicou. E essa técnica, a gente consegue fazer o queixo e a mandíbula do paciente de forma efetiva, sem nenhuma prótese. Vira osso do próprio paciente com mandíbula cerâmica. Sucesso. E é uma coisa que todo mundo que conhece, todo cirurgião conhece, fica abismado. E você não precisa continuar fazendo sempre. É uma coisa que você vai fixa, pronto, fez uma vez, acabou. E acabou. E resolveu, gente, muito legal. Para o resto da vida, porque é uma parte óssea. Não confundam isso com materiais definitivos, como PMA e outros, não é isso. A gente vai fazer São até perigosos, né? De forma a gente vai fazer uma cirurgia onde a gente vai reconstituir o osso do paciente. Então, isso é incrível, né? Nossa, você imagina, você não tem super queixo. avanço, né? E você tem um queixo, uma cirurgia simples. Pode ser feito dentro do consultório, claro que com cuidado. Com toda a estrutura, né? Lógico, ali. Não precisa ser hospital, mas com uma estrutura boa de cirurgia, a gente consegue fazer com segurança e simples, né? Um cortezinho dentro da boca pequenininho, a gente consegue resolver esse problema. Gente, olha que sucesso. Eu amei estar aqui com você. Foram tantas as informações, tanto conhecimento, dicas também valiosas. Quero te agradecer nesse momento por trazer, né, esse conteúdo tão legal, mas não acabou aqui a nossa entrevista. Agora eu vou te convidar para a gente ir para um outro ambiente, porque eu quero saber um pouquinho também da sua vida pessoal. O que eu falo, né, que é a pessoa física, a pessoa jurídica. A gente falou aqui da sua área de atuação, tantas dicas. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu agradeço demais. Será que ele vai me perguntar aí, gente? Nem tô sabendo, surpresas. Vamos mudar de ambiente, gente. Vem comigo, que nós vamos para um outro ambiente. E agora eu quero saber tudo. Vamos lá? Vamos lá. Então, vem comigo. Pessoal, e olha só, a gente está agora em um ambiente diferente. Você gostou de estar aqui? Amei. Pra gente ir para esse bate-papo agora, pessoa física. Gente, vamos conhecer um pouquinho, né, essa parte pessoal que as pessoas não sabem. E agora a gente vai aqui compartilhar com vocês. A doutora Patrícia, ela trabalha muito. Então, já acompanha aquela vida corrida, né, doutora? Demais. E a gente vai agora fazer aquelas perguntinhas que a gente quer saber. Vamos lá, né? Nem sei. Várias perguntinhas, mas são tranquilas. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é ter lucro e liberdade. Hoje eu penso nisso, como gestora. Conseguir ter esse equilíbrio, né? Não Sim. só... Sim. Porque assim, eu sei que você trabalha muito, então Sim. às vezes fica até difícil, né? Você conseguir ter tempo para poder fazer aquilo que você gosta. Exatamente, então, porque eu acho que esse treinamento de pessoas capacitadas no seu time, para que a gente tenha essa liberdade de poder estar em outros lugares, fazer coisas que a gente gosta. E ao mesmo tempo, uma empresa ter lucro, que é o objetivo de uma empresa. Com certeza. É isso, né? Porque a vida da empresária, né? Você tem que equilibrar tanto a vida pessoal quanto a vida empresarial. E o lucro é importante para os colaboradores. Imagina quanta gente ajuda nesse sentido. Com certeza. Né? Famílias são construídas, sonhos são revelados ali com o lucro da empresa. Então, a empresa é o maior patrimônio de um país. É verdade. Né? É o que nós temos muito que valorizar, né? Exatamente.
Vamos agora para uma pergunta mais tranquila. Filme, seriado ou TV aberta? Quando você está lá no seu momento de descanso, o que você prefere? Então, nenhum dos três muito, mas quando eu tenho isso, eu prefiro seriados, séries. Séries, né? Porque a gente consegue já se organizar, né? Consegue se programar ali para poder aquele horário, até porque seu tempo já é, né? Tem que ser bem agendado. Tem algumas super importantes que são muito voltadas para gestão, ou às vezes alguma coisa enigmática, isso me prende muito. Muito bom, muito bom. A sua paixão, vamos falar assim, qual que seria a sua maior paixão, algo que te encanta, assim, na vida? Me encanta na vida é ver meus filhos realizados. Eu acho que o maior encantamento na minha vida é ver a família unida e os filhos realizados. Esporte, a gente quer saber também se você consegue, com essa rotina, que é uma rotina agitada, né? Esporte você consegue praticar? Tem algum esporte assim que você faz? Ou tem algum que você gostaria muito de fazer também? Aquele esporte assim, nossa, esse aqui tá na minha lista do top de esporte que eu preciso praticar. Eu tô assim com uma listinha, né, de esportes para fazer. Me conta você, o que você tem de esporte? Amo, a vida inteira eu pratiquei esportes. Fui até jogadora de vôlei, gente, com 1,63 m. Gente, olha que legal. Mas fui da minha cidade, lá em Três Corações. Mas eu amo jogar vôlei, mas eu tenho muita vontade, isso já tem alguns anos, e a gente vai fazer junto, hein? Vamos sim, vamos sim. Beach tênis. Tenho muita vontade de começar no beach tênis. Eu até falei no outro episódio que vôlei de areia também é algo que eu gosto bastante, mas que eu tô precisando de agendar. Não sei se você gosta também. Adoro, quero demais. A gente já pode programar também, ó, beach tênis e vôlei. Exatamente. Inclusive, falando um pouquinho da sua cidade aí, você é mineira. Sim. Natural de Minas, do interior de Minas. Do interior de Minas. Eu nasci em Cruzília, não sei se vocês conhecem, uma cidade super pequenininha, mas só fui lá para nascer e fui para Três Corações. Três Corações, terra do Pelé. Olha, que legal, é verdade. Terra do Rei Pelé. Então ele nasceu lá e eu não nasci lá, mas eu sempre morei lá. E lá eu fui até fiz faculdade lá e fui até a minha adolescência e tal. Depois eu fui para São Paulo. Então, mas foi uma mudança, né? Porque você saiu do interior de Minas e para São Paulo, já para uma metrópole, né? Sim. Literalmente uma grande Foi bem mudança. choque mesmo. Inclusive, né? Hoje olhando para trás, né? Vendo essa trajetória que você teve, você mudaria alguma coisa? Se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você mudaria, que você faria diferente? Eu acho que não, porque eu sempre fui aquela pessoa muito impulsiva, eu sempre fiz tudo que veio à minha cabeça, muito. Então eu sou mais de 220. Então eu acho que talvez eu teria que fazer menos, mas Entendi. Eu acho que mais a gente consegue realizar cada vez mais. Então o ser humano tem limitações, né? A gente quer fazer tanta coisa, mas assim, eu vejo que você realmente é muito focada pelo que eu te conheço e observo. Então, se você já era dessa forma antes, eu creio que né, fez o que podia ser feito, sempre você não mudaria nada. Nada. E eu falo isso até com os meus filhos, com os colaboradores da empresa, eu falo, gente, a cada dia faça o seu mais de 100%, porque aí você não consegue deixar nada para trás. E se você fez errado, você conserta. Mas o que você deixou de fazer, que é o pior. É verdade. Então faz. Tem até um ditado, antes feito, né, do que o não feito. O poder da ação. Acho que quem age realiza. Quem não age, não faz. É verdade, então, tem que ter ação, atitude. Né? Exatamente. Muito legal. Vamos agora para quando você está se arrumando, porque assim, é para o trabalho, é para evento, é ministrando cursos, né? Então assim, você é aquela pessoa que é rápida para se arrumar ou demora muito? Como que é esse tempo, assim? Porque mulher é cabelo, é maquiagem, então a gente sabe que você tem que estar sempre ali, né? Nossa, ainda mais na nossa área, né? Exatamente, área de estética. Você tem que estar sempre bem produzida, né? Exatamente, mas eu sou super rápida. Você é rápida? Muito rápida para qualquer coisa. Eu faço uma maquiagem que é simples, mas assim, em 5 minutos, todo mundo sabe disso. Gente, rápida. E também roupas, eu amo roupas, amo. Tem muitas roupas mesmo, mas eu acho que assim, eu não tenho dificuldade de escolher. Então eu vou lá e quando eu vou para um congresso, alguma coisa, eu sempre levo 3. Mas no dia eu falo assim, é essa, e já visto rápido, já fico pronta rápido. Já decide, não é aquela pessoa indecisa que não sabe o que vai colocar. Não. Já chega na hora essa aqui, pronto. Exatamente. Até porque não dá tempo, né? Não dá tempo de você pensar muito, você vai escolher aquela ali. Eu sou bem rápida mesmo para arrumar.
Agora uma pergunta inédita. Onde você estava, o seu último lugar onde você estava hoje? Antes de você vir para cá, onde você estava? Com certeza, trabalhando, né? Na clínica. Na clínica, né? Sempre estou lá. A agenda já começa o dia cheia, já fez aquela pausa e já preparou para vir para nossa entrevista. Até falei, marquei paciente às 2 horas. Você, 2 horas? Não, é, último. Eu falei, gente, realmente, é aquela pessoa que tem muitos compromissos, mas sempre consegue, né, cumpri-los, executá-los com eficiência. Isso é fundamental. Sim. Né? Agora, na sua infância, interior, né, de Minas, Sim. Hoje a gente, inclusive, fala muito sobre bullying, né? Não sei se você, nessa época de escola, lá ensino fundamental e médio, você vivia alguma coisa de bullying nessa... Vivi. Eu acho que na minha época, né, que eu tô quase 50, então, na minha época era muito comum, era mais comum do que hoje ter essa parte de bullying. Então, eu lembro algumas coisas assim que fazem reflexo na idade adulta, com certeza, né? Hoje com não certeza. tanto, mas eu lembro de coisas que fazem. Na aula de inglês, principalmente, eu era a menina fat. Gente, Eu era a gordinha da turma. Ó, quem diria, né? Quem diria lá atrás agora, né? Não pode falar, né? Não, eu tô acima do meu peso, mas assim, naquela época o meu professor de inglês me dava, assim, sempre o exemplo, eu era a mais gordinha. Então, eu Gente. tive muito complexo com peso, com gordura, realmente tive mesmo. Meus irmãos eram 3 homens, eram bem mais magros e eu era a mais gordinha da casa. Então, eu tive um pouco desse complexo. Teve um pouquinho de bullying, então. Tive. Hoje se fala tanto, né, sobre isso. Sim. Há uns anos atrás não era muito comentado, Não mas era. existia muito. Existia. Né? Tem alguma coisa na sua rotina, assim, que você acorda e fala assim, gente, isso aqui eu não posso deixar de fazer? É algo, assim, na sua rotina que você sempre coloca como, nossa, não posso esquecer mesmo? Tem muitas coisas que a gente leva à risca na rotina, né? Não pode faltar na sua rotina, digamos assim, isso aqui não posso deixar faltar. Sim, levantar cedo e ir pra academia. Já a rotina fitness. Fitness. Não todos os dias, mas eu procuro ir quase todos os dias, né? Tem semana que às vezes atropela, mas... O horário da manhã que é o que você gosta mais. 6 horas da manhã, eu gosto de acordar meus filhos, gosto de fazer um café para eles, eu acho que é muito especial verdade. isso. O café né? é uma refeição realmente muito especial. gostosa, né? Muito especial, Sim. na verdade. Eu até tomo um cafezinho ali, mas eu prefiro malhar café, primeiro. O café mesmo, Café né? mesmo, sem açúcar. nossa, Agora eu acostumei café com maravilhoso. isso. E bem gourmet, assim. E eles comem, façam misto, ovo, faço algumas coisas para eles poderem ir para a escola. E depois eu vou malhar, e depois que eu tomo um café. Eu tomo um café preto só, antes. Então eu gosto de estar com eles nessa parte da manhã, porque no resto do dia eu não tô. Então para mim isso é fundamental. Esse momento na parte da manhã, compartilhando esse café em família. Realmente é bem especial mesmo. Eu vi que eu sei que você gosta de pets, mas tem assim algum que você gosta mais? Gato, cachorro, tem algum animal também que você tem medo? Fala assim, ó, esse aqui... Tem. Eu tenho um pouquinho de pavor, né? Porque a gente tem, né? Morro de medo de baratas. Morro, mas assim, eu tenho pavor absoluto. De ver e já correr dela, literalmente. Total. Eu tenho muito, muito pavor de barata. É uma coisa assim, impressionante. Eu acho que ela tá sempre me indo atrás ali, já te procurando. Então, assim, voadora, então, é terrível. Mas eu gosto de todos os tipos de animais. Assim, amo cachorro, eu tive cachorro de todas as raças, assim, muitas raças eu tive cachorro. Adoro gato também. Cavalo, Mas eu acho sempre tem um que você gosta mais. Então, o cachorro é o que você mais... Cachorro é o que eu mais gosto. Entendi. Uma frase, assim, que seria uma frase da sua vida, assim, uma frase que inspira. Tem várias frases que me inspiram, mas, assim, até uma frase muito importante na minha vida profissional e que a gente leva para todos os alunos é que o conhecimento é infinito. Essa virou uma frase do Instituto Top, né? Porque quanto mais você conhece, Aristóteles já falava isso, né? Eu estudei filosofia também. Quanto mais você conhece, mais você tem sede de conhecer. Só sei que nada sei, né? Então, aquelas pessoas que são humildes para reconhecer que elas sabem pouco, elas são verdadeiramente sábias. Então, uma frase realmente impactante. O conhecimento, ele, né, infinito. É infinito, pronto. Infinito. É uma frase realmente... Simples e muito engrandecedora, né? Muito significativa. E assim, eu sei que assim, o Instituto Top é um sucesso, né? É uma clínica
assim, já é uma conquistas e conquistas. Mas como você se vê daqui 5 anos? Assim, você tem já consegue, o que você consegue imaginar, né, de avanços, de crescimento de carreira, enfim. Como você se vê daqui 5 anos? Você tem essa meta? Você já traça esse planejamento? Então, dentro do nosso planejamento estratégico da empresa, a gente sempre traça metas até mais cedo e com 5 e 10 anos. 5 anos a gente quer muito expandir aqui em Belo Horizonte, mas também ter uma outra unidade em São Paulo, que é um sonho meu e a gente quer realizar daqui a 2, 3 anos, começar a realizar. 5 anos eu quero estar estabilizada nesse sonho, mais estabilizada aqui em São Paulo, aqui em Belo Horizonte, né? Em outro lugar maior até, que a gente já tem um andar, mas a gente quer outro lugar mais confortável e também com um lugar em São Paulo que vai ser direcionado pela minha filha. Esse é meu sonho e a gente está batalhando para isso. Sua filha formou agora, que você me disse recentemente, também nessa área, inspirando também na família, né? Exatamente. Ela formou em medicina e quer muito essa área de estética, ela quer harmonização facial, mas também a área cirúrgica, né? Cirurgia plástica. E ela está caminhando muito bem nisso. Ela fundou uma liga de cirurgia só para mulheres, tem tudo a ver a gente falar isso. Toda vez, né? Com ela certeza. fundou na faculdade dela, a Faculdade Federal, e no Rio de Janeiro. A sua equipe eu vejo que é muitas mulheres, na verdade, muitas né? mulheres. Formada praticamente só por mulheres a Exatamente. equipe, né? Só tem o Dr. Eduardo, que é homem, e o restante todas mulheres. E aí isso me orgulhou muito, porque ela fez um congresso internacional e lutou por isso e deixou esse legado dentro da faculdade, que agora está sendo perpetuado por mulheres cirurgiãs, que é um sonho meu, né? Eu entrei como cirurgia também na profissão. Eu fui cirurgiã onde só tinha homens na minha turma, quando eu fui especializar em cirurgia. E eu sofri muito nisso, muito mesmo, assim. Nossa, eu tive vários professores que achavam que eu não tinha capacidade, achavam que eu era mulher, então era mais frágil, que eu não conseguia fazer certas cirurgias dentro do hospital mesmo. A gente ainda vê algumas coisas, a gente vai operar com um homem, a enfermeira vira para o homem e pergunta, qual instrumental que você quer? E sendo que eu que vou operar, que eu que sou a principal ali naquela profissional cirurgia. Totalmente capacitada, né? Então a gente ainda tem isso. Ainda tem. Interessante, inclusive, né, falar sobre isso, né? Sim, mas melhorou muito. A gente tem que, né, que abrir mão disso para falar, porque antes era muito pior. Teve uma evolução, né? Teve uma evolução, mas ainda a gente sente a mulher em algumas áreas, em algumas profissões, e aí na cirurgia é ainda muito homem, né? Sim. Mas hoje melhorou demais. Então eu fico feliz. E quando você contrata mulheres para trabalhar na sua equipe, né, isso também é um incentivo. Muito. Né? Isso é maravilhoso, inclusive. É quebrando ainda ainda mais esses tabus, digamos, né? E a gente procura unir, né? dentro da empresa mesmo e ouvir as mulheres. A gente sabe que elas são muito inovadoras, né? Criativas, focadas, né? Isso tem um diferencial. Com certeza. Homem. Claro que o homem às vezes tem aquela parte de ser muito segmentado, muito na parte formal e tal, que precisa, mas a mulher ela desenvolve. Então eu acho que a gente procura muito desenvolver a equipe nesse sentido, as mulheres terem ideias e pôr pra frente. Eu acho que é isso. Não, sucesso demais. Tem algum medo? E vamos falar também, porque assim, né, a gente que é um ser humano, a gente tem alguns medos. Sim. Tem alguma coisa assim que eu diria que seria o seu maior medo? O medo é do incontrolável, né? É assim, eu procuro fazer muito o que eu controlo, né? Inclusive nos meus procedimentos e tal. Mas do incontrolável, principalmente com os filhos. A gente tem esse medo, assim, acidentes, ou os filhos, né, saírem um pouco daquilo que é bom para eles, que seja... Acho que o medo é esse, é família e o incontrolável em relação aos filhos. E isso acontece, né? A gente não controla. A gente não controla tudo, né, doutora? A gente gostaria de controlar tudo, mas infelizmente a gente faz o que está dentro do alcance realmente. É verdade. Não, bem interessante. Mas acho que é mais coisa séria, assim, quanto acidente, quanto uma doença. Sim. Isso é um medo que a gente tem, né? Certo. Porque aí você pode ter o que for, mas se tiver uma doença grave, como que você faz? Pode ter o dinheiro que for, pode ter a condição que for, o conhecimento que for, e que coisas isso não, já pode prejudicar ali todo o seu planejamento e faz todo sentido. Como, medo... por exemplo, um câncer que eu já tive. Então, você já teve câncer? Eu já não sabia. Já tive um câncer de ovário há 7 anos atrás.
E que foi muito devastador, foi bem devastador porque o médico falou que era grau 3 e que eu tinha que operar com urgência. E eu fiquei no CTI por 10 dias, assim, bem ruim mesmo. Nossa, não sabia desse acontecido. Então isso é uma coisa que você não controla. Não, exato. E eu creio que para você foi uma experiência, não, lógico, né, uma experiência difícil, que deve também ter trago para você, transformado você em uma mulher ainda mais forte, não? Muito mais. Isso a gente tem que trazer para isso, né? A gente tem que pegar essas coisas ruins e... Exatamente, e transformar isso em força, né? Exatamente. E porque você superou isso e igual, hoje não dá para imaginar que você, né? O meu oncologista fala isso, você tinha que viver isso porque eu tô vendo o turbilhão que você viveu depois do câncer. Eu falei, eu consegui mais forças ainda, realmente, para poder não perder tempo, sabe? Então acho que eu fiquei mais ainda agitada, determinada para poder conseguir. E graças a Deus hoje o acompanhamento tá tudo bem. Nossa, maravilhoso. Pretendo viver mais de 100 anos. Ah, com certeza, com certeza. Agora, aquele bate-bola, jogo rápido que eu gosto de fazer, são umas perguntinhas assim, essa é frase curta, tá? Eu sou... Determinada. Eu quero... Lucro e liberdade. Lucro e liberdade, muito bom. Para você, ser amigo é? Fiel, ser fiel. Fiel. Quando você morrer? Quero ter deixado um legado de bondade e de prosperidade. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano? Deixar nosso time 100%. Ou quase 100%, né? Porque acho que a excelência a gente vai atingindo no dia a dia. Com certeza, é uma busca constante. Sim. Né? Calça ou vestido? Vestido. Vestido. Se você fosse homem? Se eu fosse homem, eu traria as coisas mais rápidas para acontecer. Acho que os homens pensam muito e às vezes deixam de agir. A maioria. Você seria todos. Mais pensou, já vão para ação. Vão fazer. Né? Poderia ficar horas? Lendo. Lendo. Gosto muito de ler. Adoro ler. O que te faz feliz na TPM? A TPM é duro, hein? A TPM tem que ser uma coisa bem, né, para fazer feliz. Exercício físico. Adoro fazer exercício físico. Já dá uma endorfinada, né? Sim. É sempre esporte bom mesmo. Principalmente, né? Verdade. Eu adoro. Seja feliz ou... Eu acho que tudo é ser feliz, mas a gente arruma tudo para ser feliz. Seja feliz ou leia. Ou leia. Morre de medo de... Barata. Barata. Seu maior defeito e uma grande qualidade. Gente, meu defeito, eu vou falar aqui, viu? Conta que a gente quer saber. Chegar atrasada. Chegar atrasada. Não vou comentar de hoje, não. Eu tenho esse defeito. Porque eu arrumo tanta coisa pra fazer que eu nunca consigo chegar tão... É porque a agenda já é muito condensada ali, né? Muitas atividades. Eu tenho que melhorar isso, viu? É importante. Engraçado, isso veio do meu pai. Meu pai falava isso. Meu pai era uma pessoa que fazia muito. Ele era um homem diferenciado, porque ele fazia muito. E ele falava assim, gente, eu não consigo chegar tão pontual como eu gostaria. Mas é isso. Acho que esse é o defeito. Gente, eu acho que assim, foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui, mais descontraído, sabendo um pouquinho mais da sua vida pessoal. Então, eu quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado por essa presença. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua história de vida, sua história profissional. E eu quero deixar um convite agora para você, telespectador, que nos acompanhou a história da doutora Patrícia, acompanhou também um pouco sobre a sua área de atuação, né, tudo que você desempenha com muita excelência. E eu quero convidar você para conhecer agora o Instituto Top, onde acontecerá o nosso encontro do Conexão de Negócios. E reunindo aí empresárias, clientes exclusivos em um momento super legal, descontraído e conhecendo também a clínica da doutora Patrícia. Então, vem comigo e vamos conhecer.
Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Instituto Top, no encontro mais que especial do Conexão de Negócio, reunindo mulheres, empresárias mineiras e também clientes exclusivas, em um momento de network onde o nosso objetivo é incentivar o empreendedorismo feminino. Eu quero convidar você a vir conhecer comigo o Instituto Top. Não é só uma clínica de estética, mas também ministra diversos cursos na área. Vem comigo! Pessoal, eu estou aqui com ela, doutora Patrícia. Uma alegria, o Conexão de Negócio está aqui hoje nesse evento especial. Essa clínica que realmente, gente, eu conheço a clínica já tem bastante tempo. Faço meus procedimentos aqui, inclusive, né, doutora? E aqui também é uma escola, não é isso? Sim. Conta pra gente um pouquinho mais do Instituto Top, para quem está acompanhando, e conhecer um pouquinho mais aqui dessa clínica. Muito obrigada pelo convite aí de estar entre as 50 empresárias. São 50 mulheres mineiras que tanto impactam, né? E que realmente inspiram, e você faz parte desse grupo, né? Tão importante. E assim, conta um pouquinho da nossa história, que começou também por cursos e por pacientes. Nós temos duas vertentes muito importantes, que é aquela de doar para o ensinamento de qualidade e também pelos pacientes, buscando sempre excelência dos tratamentos. Então, a gente linka essas duas coisas, claro que em dias diferentes, né? Dias de curso é muito agitado, muitos pacientes, muitos alunos de todas as partes, até do mundo. Ontem nós tivemos do Canadá, da Argentina, a gente recebe vários alunos, muitos médicos, dentistas e às vezes alguns biomédicos também. Mas a gente tem a honra e o prazer de ensinar tudo que a gente sabe durante esses 26 anos. É uma trajetória, né? Uma trajetória lá atrás, com mestrado, doutorado, com certeza. Muita doação. Muito conhecimento, né? E aí, pessoal, deixo esse convite para vocês para conhecerem a clínica e acompanhem comigo aí esse evento mais que especial do Conexão de Negócio no Instituto Top, e eu aqui hoje com a doutora Patrícia Guedes. Muito obrigado.